Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje estamos no vigésimo estudo, que tem por tema o dízimo. Então, vamos aprender da forma correta como dizimar, quem é o dono de todas as coisas, a quem pertence nossa vida e nossos recursos. Então, a Bíblia há de apresentar a forma correta de dizimar e saber como é realmente administrados os recursos do Senhor. Convido você a fechar seus olhos, também esteja com sua Bíblia em mãos e oremos juntos. Nosso Deus e Pai, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe poderosamente em nossa vida. Que a cada filho, a cada filha Tua que está estudando conosco, que o Teu Espírito Santo esteja presente em sua vida, em seu lar, neste momento, conduzindo ele a toda a verdade. Proporciona momentos felizes ao Teu lado, Senhor, e que possamos estar sempre presente no dia a dia ao Teu lado, e que o Teu maravilhoso e poderoso Espírito nos conduza a estar pertinho de Ti a cada momento de nossa vida, pois prestes estás de vir, e o Senhor almeja poderosamente que venhamos estar em Teus braços. Obrigado por tudo, Pai, e nesse momento nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amados, é um tema maravilhoso, eu amo, porque trata-se de fidelidade. E fidelidade é exatamente o que devemos ter para com Deus, pois temos um Deus que Ele é fiel para conosco. Então, esteja com a sua Bíblia em mãos e vamos estudar. Deus, Ele é o Criador e mantenedor do universo. Amém? De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Ele nos fez administradores de suas riquezas e, numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que nos põe em nossas mãos, deixando ao encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes dos 90%. Como a Bíblia ensina, esta parceria nos rende eternos dividendos. E aí, vamos ver o que a Bíblia nos diz? Primeira pergunta: como Deus manifestou seu amor por nós? Abra sua Bíblia. Primeira carta de João. Primeira carta de João, está lá pertinho de Apocalipse, capítulo 4, versículo 9. E aqui nós lemos, você já abriu a sua Bíblia, eu já abri a minha. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Então, por intermédio de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer por nós, então, por meio dele, nós vivemos por causa dele. Amém? Você não vive por você mesmo. Não é porque você a cada dia tem buscado saúde, se alimentar do que é melhor. Não, é Deus que está te proporcionando vida. E principalmente, a cada dia Ele está nos proporcionando mais um momento de graça, para que eu e você possa nos aproximar dele e logo, logo, poder tomar a decisão de aceitá-lo fielmente. Então aqui apresenta que como Deus manifestou seu amor por nós. Ele apresentou o amor dele por nós entregando Jesus Cristo para que vivêssemos por meio dele. Amém? Amém. Então, segunda pergunta: o que Deus faz por seus filhos? O que é que Deus faz? Deus, ele nos ajuda todos os dias. Vamos ver o que é que Deus faz aqui? Está no livro de Deuteronômio. Abre a sua Bíblia no capítulo 8 de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Vamos ver o que é que Deus faz por nós todos os dias? Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para
confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Então, o que é que Deus tem feito por seus filhos? Todos os dias. Deus tem dado força, saúde, condição mental e espiritual para poder trabalhar e adquirir sabedoria, para adquirir os seus bens, para adquirir os seus recursos. O sustento é Deus que nos proporciona. Deus que nos mantém, tanto aquele que trabalha em indústria como aquele que trabalha com sua própria empresa, ou, como eu posso falar aqui melhor, aqueles que trabalham para ele próprio. Vocês estão entendendo? Então, Deus é que dá força e sustenta a cada filho seu abaixo desse céu. Terceiro ponto, por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos filhos? Por que razão Deus, ele tem direito sobre nós e nossos filhos? Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que é que Deus aqui fala? E aqui diz em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já tem uma grande mensagem, porque Deus criou céus e terra. E Davi aqui no Salmo 24, verso 1, abre a sua Bíblia, Salmo capítulo 24, verso 1. E aqui nós lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Então Deus aqui já está apresentando que criou todas as coisas. Então ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e o que neles habitam. Então se você habita nesse mundo, amado, saiba que você não pertence a você mesmo. E ninguém tem direito sobre você a não ser Deus. Amém? Saiba disso. Quem tem direito sobre você não é nenhum ser abaixo desse céu, mas aquele que mora no santuário celestial, no trono celeste, Deus. Amém? Mas também no Salmo 50. Salmo 50, abre a sua Bíblia no Salmo 50, versículos 10 e 11. Veja bem o que está escrito. Pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do monte, e são meus todos os animais que pulam no campo. Então, tudo pertence a Deus. Então, por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos filhos? Deus não é interesseiro. Deus, ele é o nosso Criador, mantenedor e redentor. Muitos dizem que Deus precisa. Rapaz, tem muitos ensinando por aí dizendo que Deus precisa do nosso dinheiro, dos nossos recursos para alcançar pessoas. Isso é mentira. Deus não precisa de nada, pois tudo é dele. Deus é a única coisa que ele quer é o nosso coração. Ele quer que nós sejamos fiéis a ele. Que nós venhamos ter fidelidade para com Deus. É o que ele quer de mim e de você. Ele não precisa dos nossos recursos, porque não são nossos, já é dele. Ele quer que nós venhamos ser mordomos fiéis e leais dos recursos que pertencem a ele. E por sermos fiéis a Deus, saiba que devolvemos o que pertence a ele, 10%. E esses 10%, amados, vamos aprender daqui a pouco essa porcentagem. Para que são, certo? Qual é a finalidade? Então, tudo pertence a Deus. Quarta pergunta: que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Abra sua Bíblia em Levíticos. Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, verso 30. Aqui está escrito: ó: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, as dízimas aqui, significa 10%. Então, tanto do campo quanto das árvores. Hoje, não é mais como aqui está apresentando no termo de lavoura, cultivo agropecuário, certo? Então,
do campo. O texto está apresentando que tudo que era cultivado na época, 10% pertencia a ele. Hoje, permanece a questão do campo, da agricultura, mas também tem o fator de muitos trabalhos produzirem dinheiro em espécie. E de toda a sua renda, 10% é do Senhor. Se eu receber um salário de R$ 1.200, R$ 120 é dízimo, certo? A Bíblia vai ensinar também sobre oferta. O próximo estudo, vamos aprender a forma correta de ofertar ao Senhor também. A Bíblia nos apresenta. A Bíblia é um livro completo. Todo aquele que segue as Escrituras Sagradas é um varão completo, certo? É uma varoa completa. Amém? Então vamos à resposta. E aqui apresentou que é 10%. Não é 20%, não é 5%, não é 9%, não é 50%. É 10%. Certo? O dízimo significa 10ª parte de nossa renda. Então, são 10%, certo? Lembre-se, são 10%. Então, o percentual do dízimo, que é a 10ª parte, foi determinado por Deus. Não devemos dar mais e nem menos. Se é 10%, é 10%. Eu não posso dizer assim, eu vou dar 11% agora. Você está errado, certo? Se der mais, está errado. E se der menos, também está errado. Ele está dizendo que é 10%. Seja fiel. Ah, mas eu queria dar mais. Você pode dar mais na questão da oferta. Quer mostrar mais fidelidade, quer mostrar mais amor, não é na questão do dízimo, é na questão da oferta, certo? E nós iremos aprender sobre isso. Então, qual é o destino dos dízimos? Vamos ver qual é o destino do dízimo? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. E vamos ver quais são o destino do dízimo. Capítulo 18, verso 21 diz: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, o dízimo era dedicado aqui, direcionado aos levitas e sacerdotes, certo? O sumo sacerdote. Para sustento, porque este povo não tinha herança. Então aqui a herança deles era o Senhor. Então Deus determinou ao povo de Israel que 10% de sua renda fosse dedicado a eles, porque os outros tinham tempo de trabalhar para ganharem os seus recursos para se manter. Mas os levitas e sacerdotes eram 24 horas empenhados no serviço da tenda do santuário. Certo, terrestre. Então, Deus pediu para o povo separar 10% de sua renda para sustento do serviço do santuário, os quais eles prestavam voluntariamente, certo? Mas, Flávio, e hoje? Como é que está sendo? A Bíblia fala também, veja bem, 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, vamos lá. Vocês vai chegar à conclusão. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. E aqui nós lemos: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, aqueles que estão dedicando sua vida ao Evangelho, eles são sustentados por meio de sua obra. Então, tem um recurso hoje específico que sai do dízimo para os pastores. Então, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o qual eu faço parte, os pastores são assalariados, eles recebem o seu salário. E tem outras regalias que eu acho justo ele ter, como um plano de saúde, certo? Um auxílio aluguel e outras coisinhas a mais que eu vou lhe falar e ser sincero, muitas vezes eu tenho ganhado até mais no meu trabalho do que propriamente um pastor que dedica 24 horas de sua vida. Se ele estiver dormindo, ele recebe uma ligação e ele vai lá cuidar de sua ovelha com amor e com carinho, certo? Então Paulo aqui diz que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. E Malaquias 3, verso 10, abra a sua Bíblia no livro de Malaquias 3, verso 10. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, verso 10. Se você já abriu a sua Bíblia,
Malaquias 3, verso 10. E aqui nós lemos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Muitos têm dito aqui, distorcido esse texto, dizendo que é para trazer a igreja, traga o dízimo, porque Deus precisa de avançar a obra, ajeitar, olha aqui os prédios precisando aqui de manutenção, e o dízimo serve para essas coisas. Equivocadamente estão errados. O dízimo, quando ele fala aqui que é para manutenção da sua casa, é porque, vou falar aqui como no sistema da igreja adventista, do sétimo dia, o qual eu faço parte. É para a compra de bíblias, estudos bíblicos, e tudo isso é gratuitamente. A pessoa que entra na igreja adventista, ela ganha o seu material espiritual. Ele ganha um estudo, uma bíblia, e muitos outros materiais que é gratuito. Na igreja adventista, para a honra e glória do Senhor, não é vendido material, a não ser, vejam bem, uma lição de escola sabatina, que você vai contribuir com uma importância pequena para você ter alimento o ano todo. Outros livros que são exatamente vendidos, mas com um preço bem em conta, certo? Então, não temos interesse de lucrar com ninguém, certo? Pelo contrário, nosso interesse é de que as pessoas conheçam a verdade e se firmem na verdade. Jesus quer salvar a todos quanto quiserem entregar a vida a Ele. Amém? Então, muitos têm trabalhado de forma errada, muitos têm direcionado o dízimo à construção de igrejas para ajudar pessoas, comprar cesta básica, medicamento. Está errado, pela palavra de Deus está errado. Não estou condenando ninguém que com um coração sincero tem feito essas coisas para ver exatamente a melhora do seu próximo, do seu irmão. Mas não está correto isto. A Bíblia fala que é para manutenção. Agora, quer ver as pessoas ter as suas casas reformadas, a igreja reformada, cestas básicas sendo doadas, é das ofertas. Se você quer ver os irmãos prosperando aí em Cristo Jesus, é na oferta. Esse prosperar não é enriquecer não, viu? É ver as pessoas sendo salvas, tendo seu recurso, comprando roupas, agasalhos, como que é a própria roupa, mantimentos, isso é com dinheiro de oferta. A igreja tem que ser sustentada com dinheiro de oferta e não com o dízimo. O dízimo é para exatamente para pagamento de pastores, obreiros, evangélicos e ajudar com muitas outras pregações em todo o mundo, em todo o planeta Terra. Amém? É o que exatamente é feito na igreja adventista do sétimo dia, certo? Você querendo saber mais um pouco, procure a igreja adventista mais próximo e procure exatamente saber como é feito. Na igreja adventista tudo é às claras, certo? É colocado, o que você quiser saber sobre dízimo, sobre oferta, no momento que você oferta e dizima na igreja, você recebe exatamente um comprovante do que foi feito com tudo, com todo o recurso que você ali levou para a igreja. Amém? Então vamos adiante. Quinta pergunta. Qual é o destino dos dízimos? Ou seja, já estudamos aqui essa parte. Que o dízimo é para a manutenção dos que pregam o Evangelho. É o que a igreja adventista do sétimo dia tem feito, certo? É para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Então, o dízimo significa a 10ª parte. Amém? O dízimo se destina à manutenção do ministério. O dízimo pertence a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados. Muitos têm ensinado por aí que é dando que se recebe. Isso aí é uma filosofia humana, de homem. Não é dando que se recebe. A Bíblia fala que você, ao devolver, é porque Deus já tem te abençoado. Então você só pode dar daquilo que você tem. Você não pode dar o que não tem. Você só dá aquilo que tem em mãos. Amém? Então, o que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e as ofertas? Eu não quero devolver porque eu estou enriquecendo o pastor, estou fazendo com que a igreja prospere e tal.
eu não vou devolver mais, nem dízimo, nem oferta. O que é que você está fazendo de bom? A Bíblia vai te mostrar agora. Abra a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 8. E aqui nós lemos: roubará o homem a Deus? Olha a pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Você está entendendo? Se você reter, você está roubando a Deus. E é melhor você ser fiel a Deus, se houver isto em sua igreja, se as pessoas estiverem retendo o que é de Deus, saiba, a mão do Eterno pesará sobre ele, certo? Ah, Deus vai castigar ele? Não é Deus vai castigar, mas ele está roubando a Deus. Ele está roubando a Deus. Ele está tirando almas do reino de Deus, porque muitos estão deixando de ser evangelizados, porque aquele obreiro, aquele pastor, se isso estiver ocorrendo na sua igreja, saiba que cada um vai responder por si, certo? Deus sabe de todas as coisas, e as coisas podem ser feitas e encobertas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não será, certo? Então o texto está dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Era o que estava acontecendo na época de Malaquias. Muitos estavam devolvendo o dízimo, mas era um dízimo defeituoso. Como era devolvido na questão de cereais, de animais. Então muitos animais estavam sendo devolvidos, animais com defeito, cego, manco, certo? Um defeito. Estavam devolvendo um dízimo defeituoso. Muitos hoje devolvem um dízimo também defeituoso. Está faltando, não é os 10%, está faltando, está devolvendo 8%, 9%, 5%, às vezes nem está devolvendo, certo? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, faça o que é correto. Siga os caminhos do Eterno, devolva os 10%. Procure a igreja adventista mais próxima e procure saber mais detalhadamente como pode ser feito exatamente a devolução do dízimo. Você está devolvendo, você não está pagando. Muitos dizem: eu vou pagar o dízimo. Você não está pagando, você não faz parte de um clube de qualquer. Você faz parte de uma igreja séria, a igreja de Deus aqui na terra. Amém? Então, você está devolvendo o que é dele. Você não está pagando. O dinheiro não é seu, é dele, é de Deus. Então você está devolvendo o que pertence a Deus. Mas vamos ver outro texto aqui, no livro de Ageu 1, verso 6. Abra a sua Bíblia, é um livrinho bem complicadinho de achar, o livro de Ageu. O livro de Ageu. Ageu. É um livrinho bem pequenininho, bem difícil aqui. Ageu, capítulo 1. Não, abaixei. Está depois de Sanfonias. Ageu 1, verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquitel furado. A pessoa que é infiel no dízimo e nas ofertas é uma pessoa que ela vive exatamente como o texto está apresentando. Ela sempre está vivendo necessidades em tudo. Roupas, alimentos, em dívidas, porque exatamente ela está deixando de receber as bênçãos de Deus por meio da fidelidade. Você não vai progredir financeiramente porque está devolvendo a Deus. Ali é consequência da tua fidelidade para com Deus. Então Deus vai te abençoar, te honrar, e você vai estar em um patamar diferenciado, porque você é um fiel adorador, certo? Não é como as igrejas por aí têm pregado, que você vai prosperar financeiramente ao devolver o que é de Deus. Isso aí é uma troca, é uma barganha. Mas com Deus é diferente. Se você for
exatamente da vontade de Deus que você esteja em um patamar diferenciado por meio de tua fidelidade, Ele irá fazer. Se não, saiba que Ele vai te manter e nunca vai faltar em tua casa. Amém? Quando nós somos fiéis a Deus, não falta o pão de cada dia. Sempre Ele está lá nos sustentando. Ah, Flávio, o que dirá dos outros que têm passado dificuldade? Saiba, estão passando muitas vezes por escolha própria. Estão vivendo às vezes a consequência. E a Bíblia também fala que abaixo do céu não vai deixar de haver pobre. Para que assim muitos possam quebrantar o coração em ser voluntário em ajudar essas pessoas. Certo? Mas até a volta de Cristo sempre vai haver dificuldades abaixo desse céu, porque muitas pessoas têm escolhido viver de uma forma exatamente mesquinha. Infelizmente existe, certo? Então, o que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e as ofertas? Acabou apresentando aqui nesses textos que Deus aceita suas desculpas em não devolver por ser infiel? Não, de forma nenhuma. Deus, ele fica calado? De forma nenhuma. A Bíblia aqui ela está nos relatando. Deus reprova a atitude daqueles que retêm os dízimos e as ofertas. Amém? É amém mesmo, porque Deus reprova. Deus quer ver um coração fiel, um coração quebrantado, um coração que está disposto e disponível a fazer sempre o bem, o melhor. Agora veja bem, que promessa Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Qual é a promessa? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Olha qual é a bênção que Deus tem aqui para quem são fiéis. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. As bênçãos sempre vai vir para a pessoa que é fiel. Abra sua Bíblia também no livro de Malaquias 3. Malaquias 3, a partir do versículo 10, quando diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei, olha, Deus vai repreender o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Então, que promessa Deus faz ao que fielmente lhe devolve o dízimo? Ele vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Amém? É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênção, mas expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. Amém? Oitava pergunta: o que Deus espera de nós? 2 Coríntios 9, verso 7. O que é que Deus espera de nós? Vamos lá, 2 Coríntios 9, verso 7. E aqui nós lemos: cada um contribua segundo tiver posto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha que texto poderoso. E Atos 17:30, que diz: Deus não levou em conta o tempo das ignorâncias. Agora, pois, notifica a todos que todos em toda parte se arrependam. Amados, o texto aqui é poderoso em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver posto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tudo que você fizer para Deus, faça com alegria, amado. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não por necessidade ou porque está sendo pressionado. Não faça isso. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, o que Deus espera de nós? Ele espera fidelidade sistemática.
E Ele espera também que cada um dê sempre com alegria e generosidade. Amém? Vejam bem, vamos recapitular aqui. Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, Deus, Ele ali quer que fielmente devolvamos 10% a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Eu vou ler agora um texto aqui para vocês, que para mim é um texto poderoso na palavra de Deus. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E esse capítulo aqui eu amo, eu vejo aqui a mão de Deus trabalhar poderosamente. O título aqui diz: As bênçãos decorrentes da obediência. Amados, esse é o convite que Deus faz para mim e para você hoje. Esse é o convite. Olha bem o que Ele deseja de mim e de você. Então, no momento que isso aqui se cumprir na minha vida e na tua vida, saiba que tudo vai andar correto e vai dar certo, porque Deus estará com você. Porque você vai ser uma pessoa fiel para com Deus. Olha bem o que o texto diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu no campo e bendito serás tu... Verso 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bem no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres, essa sempre será a condição, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Verso 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Esse capítulo existe 68 versos bíblicos, onde 14 pronunciam bênçãos sobre a vida de quem é fiel para com Deus, quem tem a vida entregue para Jesus. E 54 versículos apresentam a maldição sobre aquele que rejeita Jesus, aqueles que querem andar seguindo os seus caminhos. Então é apresentado que a pessoa tem uma vida tortuosa. O convite do Senhor hoje para você é que você se torne uma pessoa fiel, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oremos juntos. Nosso Deus, nosso Pai, que as tuas bênçãos possam estar repousando sobre a nossa vida, sobre nossa família, e que a partir de hoje, ó Deus, possamos ser pessoas fiéis e leais a Ti, pois o Senhor é fiel para conosco. Perdoa nossos pecados, nos toma em Teus braços e que possamos nos tornar verdadeiros adoradores Teus e devolvendo o que Te pertence, pois tudo é Teus, tudo vem de Ti e da Tua mão tu damos. Obrigado por tudo, ó Pai, e toma a nossa vida em Tuas mãos também, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Próximo estudo vamos falar sobre
as ofertas, como ofertar também, certo? Hoje aprendemos sobre o dízimo e no próximo estudo vamos falar sobre ofertar, um ato de adoração. Que Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus. Sem mais